Você já imaginou acordar em um lugar estranho, onde o tempo parece preso? As pessoas estão em transe. E pior, você já esteve ali antes? Algo nessa história não bate. Como se tudo estivesse se repetindo, mas com um detalhe diferente. A cada vez, um lugar onde a morte não é o fim, apenas o início de mais um ciclo bizarro. Mas espera aí, como você contaria uma história que já nasceu com cara de cinema? E mais, dá para transformar um jogo totalmente interativo em um filme sem matar o que o tornava especial? A resposta para a primeira pergunta é, com muito cuidado, ou vai virar só mais um título esquecível. E para a segunda, sim, é possível, mas não foi o que aconteceu aqui. O que fizeram foi tirar o coração do jogo e jogar a carcaça na tela, torcendo pra gente não perceber. Tudo começa com Clover, uma garota determinada a encontrar a irmã desaparecida. Ela não está só, claro que não. Está cercada de um grupo de adolescentes tão genéricos que você esquece quem é quem depois de 5 minutos. A fórmula é conhecida. Eles entram num local misterioso, coisas sinistras começam a acontecer, e de repente estão presos em um ciclo de vida e morte. Toda noite, alguém novo aparece. Toda noite, alguém tenta matá-los. Se morrerem, recomeçam. E se sobreviverem até o amanhecer? Bem, talvez tenham uma chance. O problema é que o filme tenta imitar a atmosfera do jogo sem entender o que realmente o fazia funcionar. A tensão sumiu. As escolhas morais, cortadas. O terror psicológico, substituído por sustos genéricos e monstros sem carisma. Dr. Hill ainda aparece, interpretado pelo mesmo ator, mas até isso parece mais um aceno vazio do que uma conexão real. E o pior, todo o charme do original, aquela sensação de que suas decisões importavam, foi completamente apagado. O que sobra é um roteiro linear disfarçado de homenagem, mas que parece mais um produto reciclado. No final das contas, o que era para ser um tributo virou uma versão sem alma. E aí vem a pergunta que realmente importa. O que resta de Until Dawn quando você arranca tudo o que fazia dele único? Clover carrega o peso de um passado bagunçado, como se a cada passo o mundo insistisse em lembrá-la do que perdeu. A trama despeja nela uma avalanche de traumas, conflitos familiares, saúde mental fragilizada e a ausência da irmã desaparecida. É esse combo emocional que molda a protagonista, não por camadas bem construídas, mas quase como se o roteiro gritasse: sinta pena dela, agora. Max, interpretado por Michael Cimino, é o ex com cara de quem guarda segredos, mas nunca revela nada de verdade. Ele é o bom moço, aquele que deveria funcionar como âncora emocional, mas sua presença é tão rasa quanto um copo virado. Megan, por outro lado, começa com algum potencial. Uma médium improvisada, cheia de gestos teatrais e frases crípticas. Mas a ideia de sensitiva misteriosa se desfaz tão rápido quanto aparece. Como se o próprio filme esquecesse que ela existia. O grupo é completado por Nina, impulsiva ao extremo, e seu namorado Abe, que parece ter sido inserido só para completar o número de vítimas. Eles não têm personalidade. São moldes ambulantes esperando pela cena da morte. E ainda assim, decidem embarcar numa viagem profissional para investigar o último paradeiro de Melanie, como se fosse algo casual. A visita a um posto isolado revela pistas do desaparecimento da irmã, e um frentista bizarro chamado Hill indica o caminho para Glow Valley, onde as coisas realmente desandam. Chegando lá, tudo é suspeito. O clima parece manipulado por algo que não deveria existir. No centro de acolhimento local, encontram vestígios de pessoas sumidas. O grupo se separa, porque claro, e logo são mortos brutalmente, para em seguida acordarem como se nada tivesse acontecido. É aí que percebem, estão presos num ciclo temporal sem sentido claro, revivendo os mesmos eventos, como marionetes em looping. A tensão desaparece, a ameaça perde força. Morrer já não é um risco real, é só um botão de tente de novo. Megan é possuída por uma força estranha e explica: se não sobreviverem até o amanhecer, se tornam parte do lugar. Logo depois, ela morre de forma grotesca, e Clover é levada à força para o próximo ponto de conflito. O problema é que aqui, diferente do jogo original, a morte não tem impacto. Não há medo, só repetição. E sem medo, não há terror. O que fazia o jogo ser tão tenso não era só o medo do que vinha depois. Era saber que cada atitude podia alterar o curso de tudo.
Como um efeito dominó invisível, uma simples decisão gerava ondas que sacudiam o enredo inteiro. E o filme? Joga isso pela janela. No lugar da responsabilidade sobre cada escolha, temos um par de óculos mágicos que mais parecem um botão de tanto faz. E aí, com essa lógica, as mortes perdem o peso. As situações perdem urgência. As emoções viram acessórios. O filme vira uma mistura mal costurada entre clichês de terror, sustos previsíveis e uma ideia batida de looping temporal. A trama, que já estava fora de controle, resolve dobrar a aposta no absurdo. Nina tenta fugir de carro, morre de novo e, em seguida, volta para morrer mais uma vez. Clover, tomada por uma força estranha, assassina Max e depois tira a própria vida. E aí tudo recomeça. O grupo descobre que há um limite, 13 mortes antes de sumirem para sempre. A resposta deles? Se trancar num banheiro, beber de uma torneira, amaldiçoada e explodir por dentro. Isso realmente acontece. É nesse nível que o roteiro opera. Clover, mais uma vez à beira da morte, recebe uma visita estranha de Dr. Hill. Ele solta uma explicação vaga. Um deve morrer para que os outros escapem. Por quê? Porque sim. Nenhuma justificativa real, nenhuma conexão sólida. O roteiro parece estar criando as regras enquanto filma. Com o ciclo reiniciado, Clover decide ir atrás de respostas. Mas o caos aumenta. Nina perde o controle, mata Abe, e o restante do grupo se espalha pelo bosque. O Wendigo aparece, Megan é eliminada, e finalmente, Clover reencontra Melanie, agora irreconhecível, transformada em uma criatura. É um momento que deveria impactar, mas depois de tantas mortes, voltas e recursos vazios, tudo já perdeu força. Clover implora para morrer, só para ter mais uma chance de entender tudo. No jogo, errar era definitivo. A tensão vinha do risco. Aqui, morrer é só parte da rotina. O filme tenta desesperadamente parecer profundo, mas no fim, é um amontoado de ideias jogadas, com monstros aleatórios, criaturas sem explicação e um Dr. Hill que mais parece um vilão de desenho antigo. Tem Wendigos? Tem. Mas eles são só mais uma peça num tabuleiro bagunçado, sem propósito claro. Você assiste e não sabe onde está pisando. Será que o filme quer ser psicológico, sobrenatural ou apenas uma produção de estudante com orçamento inchado? A impressão é que ninguém na direção decidiu qual tom seguir. Então optaram pelo pior caminho: tentar fazer tudo de uma vez e errar em todas as frentes. Na última noite do ciclo, a equipe desperta transformando lentamente em criaturas deformadas. A solução? Esconder os próprios corpos nos túneis subterrâneos, como se isso fosse impedir o inevitável. Entre confrontos repetitivos com o Homem da Picareta e criaturas que surgem do nada, Clover acaba isolada para enfrentar a irmã, agora completamente tomada por algo inumano. A sequência seguinte parece saída de um rascunho perdido de roteiro. Melanie está irreconhecível. Clover, obrigada a encerrar o sofrimento da irmã, cai nas mãos de Hill, que aparece no sanatório para sua grande revelação. Tudo isso são projeções dos traumas dela. Depressão, culpa, medo. Todos os monstros seriam reflexos mentais. Parece profundo, mas é só confuso. Peter Stormare, que no jogo entregava uma performance intensa e misteriosa, aqui é rebaixado a vilão de desenho animado. Seu personagem explica tudo em voz alta, em vez de gerar tensão. E em vez de mistério, temos apenas exposição. O tal Easter Egg de Josh Washington é jogado como uma nota solta, sem sentido real, só para marcar presença. Há uma montagem rápida, mostrando pessoas se transformando em criaturas por causa de canibalismo. Referência ao jogo? Sim, mas feita de forma tão rasa e acelerada que perde qualquer impacto. E como se já não bastasse, Hill bebe café envenenado e explode. Isso acontece, de verdade. Clover foge com as chaves, salva Megan e se junta aos outros para uma última fuga pelos túneis. O vilão finalmente é derrotado. O sol nasce e tudo acaba como um teatro desmontado após a peça. Os elementos que deveriam fechar a história, como a transformação dos personagens em mendigos, simplesmente somem da narrativa. O filme se encerra como começou, perdido. Ele tenta ser provocador, mas se arrasta como uma paródia sem graça de ideias melhores. Até a repetição dos créditos parece zombar de quem assistiu.
Until Dawn no cinema não só falha como adaptação, ele falha como obra isolada. É uma pilha de sustos baratos, personagens vazios e símbolos que não dizem nada. O nome do jogo está lá, mas a alma ficou no controle. Tudo aqui soa tão reciclado. O que antes era ousado e cheio de personalidade em Until Dawn se perde em uma avalanche de ideias gastas. O personagem de Dr. Hill, que no jogo era uma presença enigmática, ambígua, quase hipnótica, virou um vilão caricato com fala de desenho ruim. Não foi adaptado. Foi desmontado e remontado como uma versão diluída de si mesmo. E aí está o problema central. Nada tem peso. Nenhuma decisão causa efeito real. As mortes são momentâneas. Os diálogos, descartáveis. As emoções, vazias. O filme todo funciona como se estivesse apenas ocupando tempo, fingindo ser parte de algo maior, mas sem alma, sem risco, sem verdade. Colocar o nome Until Dawn no título não é só um truque de marketing. É uma promessa de escolhas, tensão, reviravoltas. Quando esse nome aparece na tela, o público espera ser desafiado, não conduzido por um roteiro sem rumo que usa easter eggs como tapa-buracos. De repente, o filme tenta lembrar o espectador de onde veio, jogando referências no ato final, como se isso bastasse para reconquistar confiança. Mas a essa altura, não é homenagem, é desespero. Não há problema em reinventar algo. Nem tudo precisa ser fiel linha por linha. Mas se você vai carregar o nome de uma obra marcante, precisa respeitar sua essência. Esse respeito simplesmente não existe aqui. O medo construído lentamente no jogo, ignorado. A ansiedade real de perder um personagem por um erro seu, inexistente. A tensão, enterrada sob diálogos rasos e monstros aleatórios. O resultado é um filme que quer muito ser inteligente, mas não tem ideia do que está dizendo. Enquanto o jogo era um terror adolescente com cérebro e personalidade, o filme é um remix mal feito de tudo que já vimos antes. As decisões não têm consequência, a protagonista não cresce. A atuação de Ella Rubin até tenta carregar algo mais sincero, mas o roteiro nunca permite que ela saia do rótulo de personagem triste. E o mais frustrante? Os criadores do jogo original, Larry Fessenden e Graham Resnick, sequer participaram. Eles entenderam o tom, a profundidade e o charme do horror juvenil com substância. Já os roteiristas da adaptação parecem viciados nas fórmulas mais preguiçosas do gênero, aquelas que nem assustam nem surpreendem. Clover carrega a trama como quem arrasta correntes, emocionalmente travada em um roteiro que parece esquecer que ela é a protagonista. Rubin tenta dar profundidade, mas o filme se move sem ela. Max, vivido por Cimino, também sofre. Preso, em um papel raso, sua relação com Clover soa mais como uma formalidade do que uma conexão real. Há alguma química? Sim. Mas está longe de sustentar o drama que o roteiro quer forçar. Megan, interpretada por Io, tem momentos em que parece que algo está realmente em jogo. Ela até tenta sustentar uma certa gravidade. Mas o tom instável do filme a derruba. Em um momento ela é lúcida e sensível ao perigo. No seguinte, vira um monstro sem transição, sem motivo claro. Nina, por sua vez, é um mistério de inconsistência. Recebe um surto violento num instante e logo depois desaparece como se nunca tivesse existido. A narrativa simplesmente esquece dela. Ab, vivido por Kameli, é outro personagem que tenta, mas não tem material. É só mais um corpo no inventário de vítimas. Esse é o ponto central. As mortes não têm consequência. Literalmente. O loop temporal suga qualquer tensão que poderia existir. Não importa o quão brutal seja uma cena. Tudo será resetado logo depois. Isso anula qualquer risco, qualquer peso emocional. Não há medo se não há perda. David F. Sandberg tenta salvar isso com algumas boas sequências visuais e efeitos práticos decentes. Mas, para cada acerto, há uma decisão estética duvidosa. Filtros aleatórios, cortes desnecessários, CGI que destoa do ambiente. O resultado é um filme que parece desconfortável com sua própria identidade. Ele quer ser tudo: tenso, engraçado, irônico, estilizado. Mas termina não sendo nada. Falta direção, falta visão. O que sobra é um produto tentando parecer legal por fora, sem nenhuma alma por dentro. No fim, Until Dawn versão cinema é uma lição.
Uma daquelas que deveria ser escrita em letras garrafais nos quadros dos estúdios. Reconhecimento de nome não substitui conteúdo. Esta adaptação não apenas perde a essência do jogo, ela parece zombar disso. Nada assusta, nada emociona, nada diverte. É um trabalho vazio, seco e, acima de tudo, sem propósito. Transformar algo tão vibrante em algo tão morto é mais que erro. É um retrocesso.